Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo 23 a 28. O texto sagrado nos diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que texto precioso da palavra de Deus. Esse texto nos informa desse acontecimento. Jesus estava juntamente com seus discípulos atravessando uma seara, uma plantação, possivelmente de trigo ou talvez de cevada, e era dia de sábado. E os discípulos de Jesus estavam famintos, eles começaram a pegar espigas e eles começaram a comer essas espigas. Eles começaram a se alimentar desses grãos. A Bíblia nos fala então que os fariseus advertiram-nos, advertiram a Jesus e os seus discípulos, dizendo assim: olha, por que vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Na verdade, eles estavam fazendo uma interpretação equivocada, porque muitas regras foram acrescentadas à lei que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, sobre o sábado. Então, os rabinos da época de Jesus haviam acrescentado muitas outras regras, porque a lei dizia que não deveria se trabalhar no sábado, mas Moisés não dá muitos detalhes sobre isso. Então, os rabinos começaram a acrescentar muitas regras. E uma delas é que não se poderia fazer colheitas usando, por exemplo, materiais agrícolas como foice. E talvez eles interpretaram aqui que o fato de os discípulos colherem esses grãos e debulharem com as suas próprias mãos, para poderem comer, era como se fosse um trabalho, como se eles estivessem trabalhando. Então, na verdade, era mais uma tradição que os discípulos estavam quebrando do que a própria lei do sábado em si. Mas eles acreditavam que estavam quebrando a lei e eles advertem. É como se os fariseus estivessem ali vigiando o tempo todo Jesus, a liberdade que o Senhor tinha com seus discípulos. Mas a resposta do Senhor Jesus veio logo em seguida. E aí o versículo 25 diz assim: Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, ou seja, os pães da presença, os quais não é lícito comer, senão aos sumos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Então Jesus, para quebrar essa resistência dos fariseus, Jesus trouxe uma verdade, trouxe um acontecimento que havia acontecido com Davi. Davi, quando estava fugindo de Saul, porque estava sendo perseguido por Saul, ele já havia sido ungido rei, e Saul, com ciúme de Davi, estava perseguindo Davi por todos os cantos. Davi havia acabado as suas provisões, e então ele entrou na casa de Deus, seja no templo, e ele comeu os pães da presença, aqueles pães que ficavam lá no Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote tinha permissão de comer. Ao fazer isso, Davi estava quebrando realmente a lei, porque ele estava comendo o pão, os pães da presença, e deu também aos companheiros, que só era permitido ao sumo sacerdote. Mas Deus não culpou Davi disso, por quê? Porque ele estava faminto, ele estava com fome. Então Deus sabia que a necessidade dele de alimento era maior do que simplesmente a lei em si. A quebra da lei ali, no caso, foi permitido por Deus por uma questão de urgência, por uma questão de que Davi estava realmente faminto com seus companheiros e sem alimentação ele poderia vir a morrer. Deus coloca então a necessidade do homem acima das regras, acima das suas regras. E Deus acrescentou aqui, Jesus acrescentou no versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus havia estabelecido o sábado
primeiro como um dia especial para adorar ao Senhor, tinha estabelecido o sábado também como um dia de descanso, como um dia que o homem iria cessar o labor do trabalho, iria ter um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo de renovar as forças. Mas os rabinos haviam colocado tantas e tantas regras, tantos e tantos julgos, que o sábado se tornou, na verdade, um fardo para o povo. O sábado se tornou, na verdade, um peso ainda maior, né? As pessoas estavam muito mais oprimidas, porque eram muitas regras do que não podia ser feito no sábado, e isso se tornou, de fato, uma escravidão para o povo. Jesus deixou bem claro que o sábado foi estabelecido para o benefício do homem, para o bem do homem, e não para se tornar uma escravidão para o homem, não para se tornar o senhor do homem. E aí no versículo 28, Jesus diz: de sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado. Então Jesus reivindica a si agora como senhor do sábado, né? Ele está reivindicando a sua divindade, porque na verdade quem estabeleceu o sábado na lei foi o próprio Deus. Então Jesus está dizendo que eu sou o senhor do sábado, ele está dizendo eu sou o próprio Deus, o Deus Filho, o Deus encarnado, né? Ele é o Senhor do sábado. O que a gente vai aprender nesse texto? Vamos aprender nesse texto que nós não podemos colocar as tradições acima da necessidade humana. Nesse caso, os discípulos não haviam quebrado a lei em si, mas eles haviam quebrado a tradição dos anciãos, a tradição dos rabinos, porque eles que haviam feito esses acréscimos com relação ao sábado. Eles não estavam quebrando a lei do sábado em si, mas estavam quebrando simplesmente a tradição dos anciãos. Nós não podemos então colocar as tradições acima das necessidades humanas. Essa é uma lição preciosa para nós, muito preciosa. Uma outra coisa que nós vamos entender é que Jesus, como Senhor do sábado, ele também é o verdadeiro sábado para nós. Ele é, de fato, o nosso verdadeiro descanso, até porque a palavra sábado representa descanso. Jesus, de fato, ele cumpre esse papel, ele é realmente o nosso descanso. Ele é o descanso para aqueles que nele creem, ele é o descanso para aqueles que nele esperam. Tanto é assim que ele disse para nós, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está deixando bem claro que ele tem um fardo leve para cada um de nós. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, ele tira o fardo pesado do pecado, o fardo pesado das angústias, o fardo pesado das religiões, o fardo pesado que tentam nos impor. O fardo pesado ele arranca de sobre os nossos ombros e nos dá o seu fardo leve. E ele nos dá alívio, ele nos introduz no verdadeiro descanso. Quem tem Jesus, quem encontra-se com Jesus, encontra-se com o verdadeiro descanso, experimenta descanso para a sua alma, paz interior. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós experimentamos paz com Deus, porque Jesus é a nossa paz com Deus, nos reconcilia com Deus, o Pai, ele é a nossa paz com os outros, porque quem tem Jesus é pacificador, busca viver em paz com todos, e quem tem Jesus experimenta paz em seu interior, paz consigo mesmo. Então, essa paz, esse descanso, nós podemos desfrutar, nós podemos encontrar somente em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, em Jesus Cristo, nós podemos ser instrumentos de paz para outras pessoas. Nós podemos levar outras pessoas, sendo instrumentos de Deus para levar outras pessoas a conhecer essa paz que só é possível em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele é o nosso descanso, como Senhor do sábado, ele é aquele que é o nosso descanso e que nos introduz no verdadeiro descanso de Deus e que nos permite viver no descanso de Deus, tanto agora como principalmente na eternidade. Que Deus abençoe esta palavra em seu coração, que você seja acrescentado pelo Senhor em paz, em graça, em bondade, que você desfrute hoje e sempre do descanso que só Jesus Cristo tem para você. Shalom, shalom, graça e paz.